Vamos orar pelo pastor? Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Thales, nós o abençoamos a família dele, declaramos ao Pai que o teu servo, ele possa trazer um alimento para nós aqui, Senhor. Os nossos corações estão abertos, essa é a nossa declaração profética espiritual, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente cativa a Jesus. Por isso, Pai, usa o teu filho como uma ferramenta eficaz para este tempo na nossa cidade. Nosso coração está aberto e faminto por aquilo que o Senhor vai nos ministrar nesta manhã. Nós abençoamos a saúde do teu servo, abençoamos os negócios, os planos, os projetos, a família inteira. Senhor, até aquele parente mais longínquo que receba a tua bênção, um encontro com Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Bom dia. Eu vou liberar o irmão, tá bom? Obrigado Eu sou ao contrário do pastor Sérgio, mas não é porque eu não gosto, é porque eu tenho um problema. Eu não sei se eu tenho um pouco de TDAH, eu acho que eu tenho, né? Então, quando eu começo a tocar música, eu sou músico, eu começo a pregar no tom da música. E aí eu começo a falar, de repente eu estou pregando, eu estou vendo que eu estou no mesmo tom da música, vai me confundir, entendeu, pastor Sérgio? Mas né, o irmão estava fazendo um fundinho maravilhoso ali, viu, querido? Muito obrigado. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra. Eu estou vendo alguns irmãos aqui que acabam me seguindo. Por quê? Porque hoje eu estou completando aqui a tríplice coroa do litoral, porque em dezembro eu fui convidado para ministrar no Conselho de Pastores de São Vicente. Aí em janeiro eu fui convidado para ministrar no Conselho de Pastores de Cubatão. E agora em fevereiro no Conselho de Pastores de Santos. E Deus prega umas peças na gente. Eu não sei se só acontece comigo isso, mas quando você vai orar para buscar de Deus um sermão, uma palavra, e às vezes você luta com Deus, você quer ministrar uma coisa mais legal, que vai arrancar mais aplausos, que vai mostrar mais o seu potencial de pregador, né? Eu estou diante de pregadores, de pessoas tão importantes aqui na cidade, alguns que me conhecem, alguns que foram meus pastores. O bispo Laerte foi meu bispo há 15 anos, né? Então, diante de pessoas tão importantes como vocês, nós somos às vezes levados pela nossa arrogância para pregarmos aquilo que a gente quer e não aquilo que o Senhor direciona. Então, entrando na luta ontem com Deus em oração, na minha sala fechada, buscando de Deus uma revelação, no final Deus ganhou. E hoje quero me render aqui, e eu até falei com a minha esposa, eu quero me render a uma vontade que eu acredito que seja da vontade de Deus. Eu quero repetir o sermão que eu preguei em dezembro em São Vicente, em janeiro em Cubatão. Quando eu contei para minha esposa, eu falei: amor, eu estou lutando com Deus ali, eu quero preparar um sermão. Vocês me conhecem pelo Teologar, talvez. Hoje o nosso canal tem milhões de visualizações. Nós temos hoje nas redes sociais mais de 400 mil inscritos. Eu tenho mais de 5 mil alunos. Então talvez você me conheça pela teologia, por uma boa exegese, por um sermão expositivo. E eu sempre preguei sermões expositivos. Mas hoje eu quero trazer para nós aqui uma palestra culto, uma palestra sermão. Eu acredito que juntar pastores aqui, falarmos sobre o reino de Deus é muito importante. Estávamos ali sentados, o pastor Natalino sentou um momento em nossa mesa, e em 15 minutos de conversa, como nós crescemos, porque falamos do ministério de adolescentes. Como é que você faz lá, pastor? Não, nós separamos a turma, uma vai para lá, outra vem para cá. Que atividades você faz durante a semana? Qual o horário do seu culto? Não, aquele culto deu certo, aquele culto não deu, a gente tirou, a gente colocou do outro lado, a gente mudou para lá, a gente coloca no chão tal pessoa, e aí a gente entra aqui no Bola de Neve, e a gente começa a ver. Eu fiquei pensando, como é que prende aquela treliça ali em cima? Quando acabar, vou ter que perguntar para o pastor Santos como é que está preso ali, porque eu preciso prender uma dessa lá também. Então eu acredito que o Conselho de Pastores, eu fui presidente do Conselho
de pastores da Praia Grande por alguns anos, e eu sei que estar no conselho, às vezes aqui nesse café, e a gente, pessoas e pastores experientes, sou jovem, mas eu prego desde que eu tinha cabelo, né? E eu sou pastor há 21 anos, mas eu sei que todos os conselhos que a gente participa, os cafés, os encontros, a gente sai alimentado às vezes por causa de uma frase, talvez você veio aqui, e quando acaba, é uma frase que você precisava usar para ajustar no seu ministério, na sua igreja, na sua vida pessoal. Eu espero hoje ministrar aqui um culto, palestra, sermão, aonde nós vamos falar sobre o reino de Deus, e que uma frase pelo menos ministre a sua vida, e que eu diminua, e que o nome do Senhor cresça. Eu quero ler um versículo com vocês, Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, eu posso pegar uma água aqui, pastor? Essa aqui? Posso? Atos capítulo 16, nós leremos apenas um versículo. Hoje eu quero ministrar, e aos irmãos que estavam em São Vicente e Cubatão, vão receber a tréplica desse sermão. Eu quero ministrar hoje 7 coisas que dificultam o crescimento da igreja. Eu vou sair um pouco do sermão expositivo e quero trazer hoje um sermão temático sobre 7 coisas que dificultam o crescimento da igreja. Atos capítulo 16, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Eu vou ler novamente, estou usando a versão NAA, que diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. No começo da igreja nós vemos algo muito importante, que é o seu crescimento qualitativo e quantitativo. O Senhor Jesus convidou 12 pessoas foram agregadas no seu colegiado apostólico, mas depois, quando ele é assunto ao céu, estão reunidos no cenáculo 120 pessoas. Depois de 120 pessoas, nós temos o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega, e 3.000 pessoas se agregam a Pedro e à igreja. No segundo sermão, ainda em Atos, no segundo sermão de Pedro, 5.000 pessoas se agregam à igreja, e a partir dali, Lucas, o escritor de Atos, não coloca mais números, ele fala como multidões, grande número, aumentavam em número, a igreja crescia e se fortalecia. A partir dali, Lucas não utiliza mais contas numéricas, ele não consegue mais contar, ele utiliza o termo multidões para mostrar o crescimento da igreja. Um dia um pregador disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse uma frase que ficou didática na minha cabeça. Ele disse: água molha, fogo queima e igreja cresce. O que ele estava querendo dizer é que assim como a água molha, e é uma coisa normal de acontecer, natural, assim como o fogo queima, que é natural do fogo, é natural de uma igreja ela crescer também. Não existe fogo que molha ou uma água que vai queimar, da mesma forma que não existe uma igreja que não cresce. Quando nós vemos uma denominação que não cresce, é normal, mas nós não vemos uma igreja que não cresce. A igreja sempre cresceu. Nós começamos aqui falando de multidões no livro de Atos, mas rapidinho aqui só para você entender, no século II a estimativa já era de 200.000 cristãos, no século III 6 milhões de cristãos, século IV, com a ascensão de Constantino ao trono e a sua suposta conversão, até acredito que ele tenha se convertido em alguns momentos, em algum sentido, nós temos ali já um número estimado de 30 a 40 milhões de cristãos. Na Idade Média, findando lá perto da Reforma Protestante, nós já temos 100 milhões de cristãos. Falando um pouco da igreja moderna, quando chega em 1900, nós temos 560 milhões de cristãos. 1950, há 70 anos atrás, nós já tínhamos cerca de 1 bilhão de cristãos no mundo. Aquele pequeno grupo que começou com 12, agora chegou a 1 bilhão.
e a última grande contagem de cristãos no ano 2020, nós temos cerca de 2,4 bilhões de cristãos na Terra. Ou seja, a igreja é uma igreja que cresce, talvez uma denominação não cresça, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei que eu tenho muito mais a aprender com vocês, talvez eu deveria estar sentado aí do que estar aqui hoje, mas eu tenho experimentado na nossa igreja, na nossa comunidade, na Praia Grande, um crescimento absurdo, algo além da nossa imaginação. Há 2 anos e meio, mais ou menos, nós vimos que estávamos num lugar pequeno, então juntamos a igreja para comprarmos um terreno. O terreno onde estamos hoje, na igreja, tem 10 por 50, 2 pavimentos, várias salas. Hoje nós temos que fazer 3 cultos para caber no domingo a nossa igreja. Então é 10 por 50, até que nós encontramos um terreno para comprar, terreno 20 por 52. E na nossa cabeça pensamos assim: vamos dobrar a igreja, vamos fazer maior, vamos esticar, arrancar os recuos, fazer as salas tudo lá em cima, a gente vai ganhar muito espaço, vai caber muita gente aqui. Então nós decidimos comprar um terreno. Essa história eu não vou contar aqui, mas é uma história maravilhosa, de pessoas que se envolveram na doação de coisas. Eu doei a minha própria casa como oferta ao Senhor. Hoje eu moro de aluguel, como entrada para comprar esse terreno. Há uma história linda que a nossa igreja construiu. Só que nós compramos o terreno há 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Só que nós compramos um sapato menor que o nosso pé. Nós compramos um sapato aonde não vai caber o nosso pé. Hoje, pensando em todos os tipos de estrutura que nós podemos montar em 1000 metros quadrados, não cabe a nossa igreja. Então tivemos que recuar um pouco. Colocamos a venda no terreno, porque não dá para expandir ali mais. Colocamos a venda esse terreno que foi comprado, para então comprarmos um lugar maior. E agora vamos sair, já alugamos um lugar, vamos sair de onde estamos e vamos para um lugar 4 vezes maior, um pouco menor aqui do que a igreja aqui de Santos, do Polo aqui de Santos, um pouquinho menor que esse aqui, mas já vai caber um pouco mais de 1000 pessoas por culto e 15, 20 salas que também nós vamos ter lá. Então eu tenho experimentado um crescimento, e eu posso dizer para vocês, irmãos, não é por minha causa, eu tenho certeza absoluta que é pela graça de Deus. Eu só estou pregando hoje para vocês aqui pela graça de Deus, porque eu passei muito mal hoje pela manhã. E eu estou aqui hoje, e eu ainda falei com a pastora Larissa, está aqui me acompanhando, a pastora dos jovens lá da nossa igreja. Eu disse para ela: olha, é só Deus apertar um botão e mostrar o quanto a gente é pequeno. Porque por mais que eu tenha todo o know-how ou conhecimento há mais de 20 anos para pregar a palavra, em qualquer igreja, que seja uma palavra sobre Jesus, se o Senhor apertar um botão lá e eu não consigo pregar, então eu sei que foi a graça de Deus que me deu esse crescimento lá na nossa igreja. Então, a título de introdução aqui, quero falar 3 coisas para nós começarmos esse sermão. Primeiro, é que a igreja cresce. É uma verdade, é uma máxima. Água molha, fogo queima, igreja cresce. A igreja cresce. Talvez algumas denominações não estão crescendo, mas igreja sempre cresce. Outra coisa que nós temos que entender é que nós não damos o crescimento vem do Senhor. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Visto que quem planta ou quem rega não é muita coisa, quem é mesmo é aquele que dá o crescimento, que é o próprio Deus. Então, a primeira coisa, eu sei que a igreja cresce. A segunda coisa, eu sei que não é por minha causa, mas é apesar de mim e não por minha causa. E a terceira coisa que a gente aprende é que nós temos que então pelo menos regar bem. Nós não devemos atrapalhar o crescimento da igreja. Sabe qual era a minha oração agora aqui antes de subir? Dizendo assim: Senhor, por favor, que pelo menos eu não atrapalhe o teu mover nessa igreja, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar, o Senhor vai ministrar, mas eu posso ser um canal de impedimento, em vez de ser um canal de bênção, de liberação, eu posso ser um canal de impedimento. Então, Pai, que eu pelo menos não atrapalhe o mover do teu Espírito, que com as minhas deformações, a minha prepotência, a minha arrogância,
a minha pequenez e minhas fraquezas, eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer hoje no conselho, porque eu sei que o pastor Sérgio orou e ele quer hoje algo para a igreja, preocupado com a igreja. Então, Senhor, que eu não atrapalhe o crescimento do conselho ou da igreja. Essas 3 coisas são importantes de nós começarmos aqui. Primeiro, a igreja cresce. Segundo, não sou eu que faço crescimento. Terceiro, eu posso impedir o crescimento. E eu tenho que tomar cuidado para não impedir, aliás, impedir não, eu posso dificultar o crescimento da igreja, melhor dizendo. Então eu vou falar 7 coisas aqui para vocês, até umas 2 horas da tarde. Brincadeira. Primeira coisa, vamos rapidinho. O que dificulta o crescimento da igreja? Falta de evangelismo. É muito fácil isso, né? Mas eu vou acrescentar uma palavra para vocês aqui. Falta de evangelismo frutífero. Por muitos anos na nossa igreja, nós fizemos todos os tipos de evangelismos que você já conhece, todos que você já pode imaginar. Eu acredito que Deus usa todos eles. Deus salva as pessoas no banheiro, na praia, na batucada. Creio que muitas pessoas vão se converter, entregar a vida para Jesus, nas marchas para Jesus, quando você está passando pela praça, na padaria tomando café. O Senhor usa de todas as formas para salvar pessoas. Mas existe um evangelismo mais frutífero, que provoca uma conversão mais autêntica, e existem evangelismo que provocam apenas adesões e que causa muitas vezes mais prejuízos do que lucros. Vou explicar para você. Hoje em dia a igreja criou uma modernidade no momento em que você vai convidar a pessoa a entregar a vida para Jesus, um evangelismo praticamente sem escritura, sem evangelho, sem Jesus. Um evangelismo mais ou menos assim: venha para a igreja, Deus vai prosperar a sua vida. Isso não é evangelismo, isso é um convite para a pessoa frequentar um lugar. Ou então, frases comuns hoje me preocupam. Por exemplo, você aceita Jesus? É uma frase que todo mundo usa, só que o não crente não entende o contexto dessa frase. Nós, pastores, sabemos o que estamos falando. Você aceita Jesus, nós sabemos o que estamos falando. O não crente não está sabendo o que é isso. Ele fala, aceita. Por que ele fala aceita? Porque ele fala, eu quero as bênçãos que Deus tem para me dar. Eu quero que sim, eu aceito Jesus, aquele lá que me abençoa e que abre as portas e que me prospera e que me cura e que me salva e tudo. Eu quero isso daí. Não, você não entendeu. Você aceita Jesus, a frase completa seria: você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, abandonando as suas práticas pecaminosas para ter uma vida com Jesus. Você aceita Jesus como guia da sua vida e não você mais. Você nega a si mesmo, você se esvazia, toma a sua cruz e vai seguir Jesus. Porque essa frase, você aceita Jesus, ficou um jargão na boca de muitos evangelistas que causam apenas adesões e não conversões autênticas. O que temos visto, queridos irmãos, são pessoas que têm aderido a um grupo de pessoas cristãs sem uma conversão autêntica e verdadeira. E aí nós temos pessoas que não cresceram, que não estão firmadas, são levadas pelo vento, por qualquer vento de doutrina, são fisgados pelas seitas, são fisgados pelas ideologias, não tem uma base sólida em Jesus, não abandonaram suas práticas. E pense bem, queridos irmãos, nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós não queremos apenas lotar o auditório para arrecadar dinheiro. Nós queremos pessoas que foram e que são transformadas por Jesus. E para isso precisa sair da nossa boca e da nossa igreja evangelismos frutíferos, porque o evangelismo da Bíblia é o evangelismo de arrependa-se. O Jesus te ama também é bem complicado, porque você chega para um pecador e você fala, Jesus te ama. Nós entendemos o que é isso. Nós entendemos assim: o Senhor te ama tanto que apesar do seu pecado deu a vida por você. Romanos 5 versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós entendemos isso, o não crente não entende. Quando você fala assim, Jesus te ama, isso parece assim, eu te aprovo, o que você está fazendo está certo, pode continuar com a sua vida porque Jesus te ama. A frase não completa pode gerar apenas uma adesão e não evangelismo frutífero. Então, fazendo uma pesquisa, inclusive na nossa própria igreja,
Nós fizemos vários tipos de evangelismo. Vamos para a rua. Convida, 3, 4, fala, vai para a praia, evangelismo na praia, evangelismo no calçadão, evangeliza no shopping e faz teatro no shopping, teatro não sei aonde, um monte de coisa, intervenções e tal. E aí o fruto disso é pífio, pelo menos a princípio. Pessoas que estão na rua e ali recebem uma palavra, uma oração, eu creio que tem o seu valor. Eu não estou falando contra o evangelismo, eu acredito que tem evangelismo mais frutífero, e esse evangelismo mais frutífero é o que nós precisamos investir: dinheiro, tempo, treinamento. Isso faz uma igreja crescer melhor. O evangelismo infrutífero, você emprega energia, dinheiro, tempo, e você não vê um crescimento da igreja. Você vê pessoas trabalhando, olha que legal ser evangelista, porque não sei se é só na nossa igreja, mas você tem 1000 pessoas na sua igreja, você marca o evangelismo, vão 5, vão 10, vão 15, é só na minha que acontece isso? Não, vão poucas pessoas, e quando vão essas poucas pessoas que ficam reclamando de quem não apareceu, que ninguém quer pregar a palavra, ninguém quer não sei o quê. Mas você quer saber qual é o evangelismo que mais funciona na nossa igreja? É um culto chamado culto do amigo. Culto do amigo. Parece uma coisa assim tão simples, porque a gente inventa tanta coisa, né? A gente é bom inventar nomes e eventos e coisas tão extraordinárias, mas aí nós inventamos um tal de culto do amigo. E eu disse eu treinei a igreja inteira por 3 cultos, a gente faz isso periodicamente. Eu disse assim: olha, domingo que vem é culto do amigo, e você vai chegar para o teu amigo e vai dizer assim para ele: olha, entre todos os meus amigos, você é o que eu escolhi para estar comigo lá na igreja, porque você é o mais especial. E detalhe, todo mundo vai chegar na minha igreja lá com um amigo, eu não posso chegar sozinho, eu preciso que você vá comigo para lá. E aí sim, quando a pessoa vai para lá e nós lotamos a igreja, a gente dobra o número de pessoas na igreja naquele dia. Aí então a palavra é sobre arrependimento, sobre fé, uma palavra de evangelho mesmo, não é uma palavra só motivacional, uma palavra de evangelho, de Jesus, e as pessoas são transformadas, as pessoas são completamente impactadas pelo evangelho que é pregado, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, segundo o Barna Group, que é um instituto americano de pesquisas, de 75% a 90% das conversões que acontecem pelo evangelismo relacional, que é você convidar o seu amigo da faculdade, da escola, do trabalho. É só mobilizar a igreja e ensiná-la a convidar o vizinho do condomínio, o cara da faculdade, o irmão do trabalho. Pronto, convida o parente, ele vai encher a igreja e você vai pregar o evangelho que converte as pessoas, e essas pessoas estarão aqui. Então eu quero hoje incentivar vocês a cuidar de 2 tipos de evangelismo, que é o que nós temos feito lá: evangelismo relacional e o evangelismo digital. Gente, como as pessoas têm assistido hoje virtualmente. Quero dizer para vocês que às vezes estou pregando aqui na igreja e não sempre está chegando o culto, mas quantas pessoas nós temos de outros países nos assistindo. Nós temos membros na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, Canadá, Nordeste brasileiro, pessoas que acompanham pela internet, que estão em lugares remotos, onde não tem igreja brasileira, ou não tem uma igreja que fala em português, ou estão no fundo do sertão nordestino, onde não tem igreja. Pessoas que acompanham pela internet. Eu hoje, como uma pessoa que trabalha com a internet, às vezes gravo um vídeo, o vídeo dá 6 milhões de visualizações. Tenho vídeos no YouTube de 500 mil, 400 mil, 300 mil visualizações. Através da internet nós precisamos nos envolver com isso e atualizar a nossa igreja com relação ao evangelismo digital. Muitas pessoas, eu cheguei aqui, eu te conheço do YouTube, é verdade. As pessoas têm acesso a isso, então nós precisamos usar como igreja esses meios. Segunda coisa, eu vou um pouquinho mais rápido, senão acho que vai sair muito tarde daqui. Segunda coisa, o que dificulta o crescimento da igreja é a falta de acolhimento.
Talvez você vai dizer assim: na nossa igreja nós temos um porteiro, um irmão muito carismático, e ele recebe muito bem as pessoas ali, mas o acolhimento não é só ali na porta da igreja. Aliás, precisamos falar inclusive a língua das pessoas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, porque você chega numa igreja, imagina um não crente chegar numa igreja, e aí ele está entrando na igreja e o porteiro fala assim para ele: Shalom. Ele vai olhar para o porteiro e vai dizer: ah, sei. Ele não sabe o que é Shalom. Ou então, perdão, Shalom Adonai. Entendi. Ah, legal. Ah, não, fala português. Aí a pessoa chega na igreja e você: a paz do Senhor Jesus. Ele não sabe como responder. Ele não sabe se ele fala amém. Ele não sabe se ele fala a paz do Senhor de novo. Ele não sabe se ele tem que estender a mão. Ele não sabe se ele tem que abaixar a cabeça. Ele não sabe. Ele não está se sentindo bem acolhido ali. Ele está chegando na porta da igreja, num ambiente que ele tem vergonha. Ele está olhando e falando: como é que entra nessa igreja? O acolhimento vem de você, além de receber a pessoa na porta, trazê-la talvez para a cadeira e mostrar: olha, talvez é a sua primeira vez, você quer um lugar para sentar. Quando você vai numa loja, num restaurante, você quer ser bem atendido. Aliás, se você for numa loja que você foi mal atendido, você não volta. Se você sentar num restaurante onde as pessoas não te atendem, você não sabe ali, você não é atendido ali, as pessoas não, você mesmo não volta para o restaurante. Então a igreja, com a falta de acolhimento, tem deixado pessoas escapar pelos dedos. Nós tivemos no ano passado 1.294 visitantes na igreja e recebemos como membro 325 pessoas, 325 novos membros no ano passado. Aliás, esses números foram até novembro do ano passado, dezembro a gente não fez um cálculo ainda. Então nós tivemos 325 novas pessoas nesse último ano, né, que se membraram na nossa igreja, mas 800 delas visitaram a igreja, passaram pela igreja. E uma das marcas que a gente precisa se preocupar também, gente, é se essa pessoa está aqui e ela foi pelo menos abraçada, cumprimentada, ela foi pelo menos enxergada pela igreja, com todo cuidado, é claro. Fui numa igreja em Londrina, achei muito legal, porque lá eu fui entrar com o carro no estacionamento da igreja gigante, e aí uma plaquinha, que eu nunca tinha visto, talvez vocês já fazem aqui, eu nem sei, mas eu estou trazendo ideias aqui, talvez você ainda não faça. Mas a plaquinha estava assim: se é a sua primeira vez, liga o pisca-alerta. Aí na hora que eu liguei o pisca-alerta, ele fez assim: vem cá. Aí eu falei: acho que é para seguir ele, porque eu ia procurar uma vaga no estacionamento. Ele me deixou na porta da igreja, me senti na Disney, assim, que na Disney as pessoas vão, você não para onde você quer, né? Você vai entrando e eles vão, você para aqui, você para ali. Eu achei no padrão Disney ali, ele me deixou na porta da igreja. Quando eu parei ali, eu já percebi que aquelas vagas ali foram separadas para os visitantes da igreja. Ele não para lá embaixo, ele para ali. Eu achei muito legal aquilo, que o nosso visitante para bem na porta, e eu fui conduzido para a porta da igreja, me colocaram: pastor, aqui tá bom, tá ótimo, querido. Olha, ali é o banheiro, que as pessoas não sabem. Suas filhas quiserem subir para o departamento infantil, é por aqui, ou pode subir para o departamento infantil aqui. Aquele ali é o pastor, daqui a pouco ele vai começar a pregar. Eu me senti um atendimento. Falei: que legal, que gostoso, né? Aí nesses encontros ainda, inclusive, um pastor de uma igreja, acho que eu vou falar o nome dele aqui. Não vou falar o nome dele. Mas ele falou: olha, na nossa igreja, no interior de São Paulo, nós deixamos as vagas da frente da igreja, da rua da igreja, livres para quem está chegando agora. Quem é da nossa igreja mesmo, para longe. O pastor para longe, todo mundo para longe. E por que para longe? Para receber mais perto ali as pessoas que estão chegando agora. Então quando alguém para perto da igreja, fala: esse aí não é da nossa igreja, esse aí é visitante. Porque quem é da nossa igreja tem uma cultura de parar longe, para dar lugar para o visitante. O acolhimento também não vai só até ali. Vou dar uma dica, talvez, uma coisa que a gente faz muito legal na nossa igreja, é dar um presente para todo mundo que visita a nossa igreja, um presente muito caro, de R$ 4,50.
é um copo super personalizado com o nome da nossa igreja, #EuFui, um QR Code para a pessoa apontar, e quando ela apontar tem um vídeo para ela de boas-vindas. Eu acredito que vale a gente investir numa pessoa R$ 4,50. Então eu digo assim: quem está vindo hoje pela primeira vez nos conhecer? A pessoa levanta a mão. Eu digo: nós temos um presente para você, nós queremos te dar um presente. E tem um pessoal aqui, que alguns chamam de integração na nossa igreja, outros de boas-vindas, outros, né, de acolhimento, de adote, qualquer coisa assim, para pegar essas pessoas e adotar essas pessoas naquele momento. Olha, vem cá, deixa eu pegar o seu nome para oração, deixa eu pegar o seu telefone. E aí pega-se o nome da pessoa, pega-se o telefone da pessoa ali. Olha, que bom onde você mora. Ah, você mora aqui perto. Olha, tem um pequeno grupo ali perto da sua casa, sabia? Aquele acolhimento. Tem um café. Olha, um cafezinho, um suco geladinho nesse calor de fez chuva. Tem suco para vocês aqui, gente. Vem cá, quem está visitando, vem tomar um suco que eu vou lá te cumprimentar. Aí eu desço lá, vou cumprimentar as pessoas. Eu acho que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Então eu vou lá e às vezes as pessoas falam assim: mas eu te vi na internet, agora você está me cumprimentando aqui, eu te vi pregar, você veio aqui, e aí eu cumprimento aquelas pessoas ali, aí ela vai embora. No outro dia, eu pego meu celular, toda segunda-feira eu faço isso, toda sexta-feira eu faço isso há muitos anos, toda segunda e toda sexta-feira, que são os dias posteriores ao nosso culto. Pego meu celular e eu gravo um vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Tardes, ou Pastor Tardes, como vocês quiserem, pode ser Tardes, né? Eu não li para títulos. Que bom que você veio conhecer a nossa igreja. Eu estou vendo o seu nome aqui, que já está na intercessão da nossa igreja, já estamos orando por você. Esse vídeo aqui no teu celular é para mostrar que a sua participação não passou despercebida. O teu nome está aqui e é por isso que você está recebendo aí no teu celular esse vídeo que eu estou te mandando. Esse vídeo é para dizer para você que o nosso próximo culto é quinta-feira, ou então domingo que vem, que nós temos 3 horários: 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Você pode escolher um horário e participar com a gente. Se você precisar de alguma coisa, é só você pedir esse mesmo número. Quem está te mandando esse vídeo agora é o pessoal da integração, que tem a responsabilidade de fazer a ponte entre você e a nossa igreja. Então, se você quiser perguntar alguma coisa para eles, você pode perguntar também. Gente, eu já recebi mais de 1000 mensagens, mais de 1000 nesses anos, de pessoas que mandam uma mensagem para quem convidou, para um parente, dizendo assim: o bispo me mandou um vídeo no meu celular. As pessoas ficam abismadas com um simples gesto. Gente, de verdade, diante de Deus, como eu estou aqui, as pessoas ficam abismadas. Elas mandam. Então, por exemplo, a Dona Maria convidou a Janete para ir para o culto. Aí eu digo lá: olá, querida, que bom que você veio, vai lá para a Janete. A Janete chama a Maria e fala: Maria, você me convidou para essa igreja e o pastor me mandou um vídeo. Aí a Maria me conta: ô bispo, sabe aquele vídeo lá que você manda para todo mundo? Então, ela recebeu e ela está super feliz, falou que gostou, que volta para o próximo culto. Ou seja, nós não podemos dificultar o crescimento no evangelismo e não podemos dificultar o crescimento na consolidação, porque o Senhor traz as pessoas para a arca de Noé e nós espantamos as pessoas, quando o nosso papel é acolhê-las. Então acredito do fundo do meu coração, irmãos, que nós precisamos acolher muito bem o visitante. Não precisa fazer uma serenata também. Não sei quem já leu aquele livro do Rick Warren, o mais conhecido talvez, Uma Igreja com Propósitos, né? E ele conta no livro que ele foi numa igreja e ele é super tímido, envergonhado. Ele e a esposa sentou lá na igreja, e aí o pastor falou: quem é visitante, fica em pé. Aí ele ficou em pé. Aí a igreja lotada, imagina, o visitante não quer nem aparecer muitas vezes, ele está de pé ali, todo mundo olhando para ele. Talvez você tenha que pensar nessas coisas também. Aí ele está ali, todo mundo olhando para ele. Aí, se não bastasse isso até aí, tudo bem? O pastor que estava pregando disse assim: agora quem está do lado, levanta também. Aí o irmão do lado levantou.
Aí, se não bastasse isso, o pastor falou: agora vamos cantar para esses irmãos que estão chegando agora. E aí, você podia ser visitante, seja bem-vindo. Não sei se era isso, porque é em inglês, né? Aí o pastor Lick pode falar essa musiquinha lá. Mas aí, canta para o seu irmão. Aí o Rick Warren, no seu livro, escreveu assim: pensa comigo, eu todo envergonhado, e o irmão fazendo uma serenata no meu ouvido. O irmão cantando. Se nem na nossa casa a gente canta um para o outro, imagina o irmão do meu lado cantando para mim no culto. E aí ele, pastor já experiente, ficou pensando: eu estou preocupado com os visitantes que estão aqui hoje, porque será que esses visitantes voltarão no próximo culto? Às vezes a gente dificulta o crescimento da igreja, às vezes a gente atrapalha o crescimento da igreja. Terceira coisa que dificulta o crescimento, veja que eu estou numa escadinha, estou falando do evangelismo, do acolhimento. Agora eu quero falar de uma jornada, um trilho. O que dificulta? Terceiro, falta de trilho, falta de jornada para o crescimento. E alguns teólogos chamam isso de chutar o bebê. O que é chutar o bebê? O bebê precisa de cuidado, de alimento, ele precisa que pegue na mão dele, ele não sabe andar. Só que a gente coloca o bebê lá e fala para ele: se vira. Isso instalou na minha cabeça quando um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: ô bispo, estou gostando muito da igreja, eu estou vindo já uns 3 cultos, quero me converter, estou aqui, quero Jesus e tal, mas eu não sei nada da fé, o que eu faço? Aí eu olhei para ela e falei: o que você faz? Fiquei pensando, respondi para ela: olha, vem nos cultos. Nós estamos errados, eu estava errado. A pessoa que não tem um trilho, uma jornada, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe o que ela vai fazer, qual é o próximo passo dela. Imagina se uma pessoa chega na tua igreja e ela não sabe nada da fé. O que você fala para ela? Você diz para ela: assista o culto. Como eu falei, aquilo me incomodou demais. Então nós começamos a montar cursos. Hoje nós temos uma grade de cursos: curso bíblico, curso para liderança, curso para missionários, curso para iniciantes, de fundamentos da fé cristã. Então a pessoa chega e ela fala: não sei nada. Então você vai lá para o CFI, curso de formação para iniciantes. Eu queria tanto aprender a Bíblia. Vai para o CFB, curso de formação bíblica. Eu queria aprender a ser missionário. Vai para o CFM, curso de formação missionária. Queria aprender quero ser um líder de um pequeno grupo, de um ministério. Vai para o CFL, curso de formação de liderança. E assim a gente foi montando a grade de cursos. Nós temos hoje muito mais curso para mulheres divorciadas, curso para mulheres casadas, curso para casais, um monte de coisa. Por quê? Agora nós temos um trilho. A pessoa sabe onde ela vai chegar e aonde ela pode crescer. Ela tem que crescer na fé, porque senão, gente, a gente coloca as pessoas na igreja, elas ficam 20 anos dentro da igreja e elas não sabem o fundamento da fé cristã. Elas não sabem a coisa básica mesmo. Eu poderia falar de coisas assim bem difíceis aqui para vocês, teologicamente falando. Podemos falar de infralapsarianismo, supralapsarianismo, coisa de teólogo, às vezes maluco, da gente dá umas coisas doidas na nossa cabeça, a gente inventa esses termos. Mas nós falamos de coisas básicas que a nossa igreja, colocando a minha junto, não sabe. Por exemplo, no mundo teológico falamos de uma união hipostática de Cristo. O membro não precisa saber disso, mas ele precisa saber que Jesus é homem e Deus. Ora, isso é a base de uma fé. Porque vamos perguntar na rua para ele assim: Jesus é homem? Aí não sei. Acho que é. Mas não era Deus? Acho que era Deus também. Não, mas é uma coisa assim, uma coisa básica. Jesus era Deus ou era homem? É só a gente ensinar a igreja que ele era 100% Deus e 100% homem. Só que a gente não para ensinar as coisas básicas. Hebreus 5,12 fala: vocês já deviam ser mestres devido ao tempo decorrido, mas vocês estão precisando de leite de novo, porque vocês estão que alguém ensine as coisas básicas que talvez vocês ainda não aprenderam. Então nós precisamos muito colocar as pessoas num trilho, colocar elas para fazer o próximo passo, ter um plano para o novo convertido, porque senão as pessoas não vão crescer.
As pessoas só vão crescer quando nós colocarmos elas num trilho de fé. Então, terceira coisa que dificulta o crescimento da igreja: não ter jornada, não ter trilho, não ter um plano, chutar o bebê. A igreja não vai crescer por causa disso. Quarto, foco excessivo em programações e não em discipulado. Os recados numa igreja, eles indicam muita coisa de uma igreja, viu? Analise os seus recados e você verá a sua igreja. Os recados numa igreja vão mostrar duas coisas. Primeiro, se é uma igreja muito parada. Certo dia, um pastor em São Vicente me ligou e falou: vou fechar a igreja. Eu falei: não faça isso, pastor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma equipe aqui minha e vou mandá-la para a tua igreja. Eu mesmo vou algumas semanas e nós vamos juntos levantar a sua igreja. No meu romantismo eu quis ajudar. Eu peguei músicos, jovens, adultos, intercessores, juntei uma comitiva e fomos para essa igreja. Enquanto acontecia culto na nossa igreja, tinha culto lá também, e nós fomos com uma comitiva para lá, e eu fui várias vezes para lá. Eu larguei a igreja lá e fui lá para São Vicente para erguer a igreja desse pastor. Só que eu ia lá, chegava no culto, eles estavam fazendo já o culto, né, assim, na sua liturgia. O pastor pegava o microfone e dizia assim: bom, irmãos, hoje é quarta-feira, na época de quarta-feira o culto, hoje é quarta-feira e nós não temos recado. E aí tudo bem, aí eu achei, pô, tem semana que não tem programação mesmo, né? Na outra semana ele dizia: hoje é quarta-feira e nós não temos recado. Na quarta vez que ele falou isso, eu percebi: a igreja não tinha nenhum tipo de plano, não tinha nenhum tipo de estratégia, não se movia para nada. Por outro lado, existem as igrejas esquizofrênicas. Esse termo não é meu, esse termo é do Tom Rainer. Ele escreveu um livro que eu recomendo que você leia. O livro se chama Igreja Simples, Igreja Simples, do Tom Rainer, que faz pesquisas também sobre crescimento de igreja. E ele escreveu esse best-seller, né, que é o Igreja Simples. Ele fala sobre igrejas esquizofrênicas, que é assim, ó: tem isso, procura fulano, tem aquilo, procura ciclano, tem aquilo, procura Beltrano, tem aquilo, procura... É evento e é dinheiro que vai, é força que emprega. Às vezes você faz um evento gigante, você mata o povo, você mata, as pessoas estão trabalhando, esfola de manhã até a noite, e quando chega no final você perdeu 2 voluntários, 2 colaboradores que brigaram no meio do evento e arrecadou um valor, mas quando você acaba, eu cheguei em casa, você teve mais prejuízo do que lucro. Talvez entrou dinheiro, mas não entrou pessoas. Tem algum problema, por quê? Porque o foco está em programações. Nós nos tornamos muitas vezes agência de fazer eventos. Eu me vi assim há 5 anos mais ou menos. Eu me vi parando o culto 15 minutos, 20, só para dar recados. Olha, agora vai passar um vídeo de tal coisa, porque vai ter um retiro não sei o que, e agora vai passar um vídeo não sei o que lá, e agora olha o banner, e procura a irmã fulana, procura a irmã ciclana, e você que se quiser fazer isso, vai lá na central de inscrições, e se quiser fazer aquilo, vai lá, não sei o que. Até que eu percebi que eu estava vivendo numa igreja esquizofrênica. Tanta coisa, e as pessoas não cresciam. Porque pensa comigo, você faz um culto de casais, e a gente sabe fazer isso. O Bispo Laerte era líder da terapia de casais quando nós éramos no mesmo ministério. Então a gente sabe fazer culto de casais. A gente decora a igreja, coloca um LED grandão escrito Love, uns coraçõezinhos, tudo quanto é lugar, música romântica. Aí a gente separa mesas na igreja, faz um jantarzinho, jantar dos namorados. A gente sabe fazer isso, gente, né? E é muito legal fazer também. Aí chama um bom pregador, o pregador vai falar de família, aí ele fala de vida sexual, aí ele fala de um monte de coisa, e aí acaba ali, e é um culto de 2 horas, 40 minutos de palavra, que ajuda, mas as pessoas nunca foram formadas casais. Elas não sabem o papel de uma mulher, o papel de um marido, o papel conjugal, as responsabilidades conjugais, como deve ser a comunicação, o perdão, as coisas mais básicas de um casamento, porque ela foi num culto que a gente faz a cada 3 meses, num evento para casais. Aí eu percebi, não,
Eu gasto uma fortuna para fazer esse evento. Na nossa igreja não cabe todo mundo. Então você imagina, eu tenho 400 casais na igreja, mais. Tem. Aí eu falo assim, ó, gente, só cabe 100, tá? Então os 100 primeiros é que vão. Aí, imagina, o primeiro culto, quem vai de manhã pega todos os lugares, e quem vai ali, eu não vi no culto da manhã, já não tem mais lugar para mim. Não tem. E aí eu comecei a perceber que eu não estava formando casais, mas fazendo evento de casais. Que eu era um agenciador de eventos, e não um pastor de ovelhas. Quando essa chave mudou na minha cabeça, e eu comecei a focar mais no discipulado, do que na programação, a igreja começou a crescer com mais robustez, famílias mais alicerçadas. O evento traz muita gente, muito dinheiro, mas o discipulado traz solidez, base. Hoje nosso culto de ensino é um dos cultos mais lotados. Eu digo, por que você veio hoje aqui? Eu só vou pregar a palavra. É só a palavra, não tem nada de pirotecnia, não tem nada, só, por que você veio? E aí as pessoas estão ali por causa da palavra. Uma igreja precisa ser formada no discipulado, não em eventos. Nós precisamos empregar energia em discipulado. E nós precisamos ter uma capacidade também de falar não, porque a gente não consegue falar não. A pessoa vem, não, é porque eu estou com um evento. Ontem o irmão falou assim para mim, olha, nós temos um lugar para alugar, é gigante, nós vamos fazer não sei o que, e vamos contratar. Eu explico, não. Por quê? Porque eu tenho que ter a humildade de dizer, agora não dá, não é porque eu não quero, é melhor falar não, vamos fazer o simples aqui que vai dar certo. Daqui a pouco a gente abraça isso daí, mas agora não, é não. A capacidade de focar numa coisa. Nós tínhamos um evento na igreja chamado O Verbo. Esse evento era para falar de Jesus, e nesse evento nós vimos de manhã até a noite falando de Jesus em temas específicos, só que era um sábado, muita gente trabalhava no sábado. E aí você vai fazer evento, a gente sabe fazer evento, né? É crachazinho, é pulseirinha, é lembrancinha, é bloquinho, é caneta. Gente, é um esforço. E faça a inscrição do Verbo, vai lá e paga, e faça inscrição na central de inscrições, e faça no link, e vende. Não vendeu, gente, vamos vender mais. O pessoal, eu trabalho, você não vai poder vir de manhã e tal. E a gente evento, aí quando vem 80 pessoas, numa igreja de 1000 e poucos, vem 80 pessoas. E aí você fala, meu Deus, o que eu ensinei um dia sobre Jesus para 80 pessoas? Eu gastei uma fortuna para fazer esse evento, só que era evento tradicional da nossa igreja, todo ano tinha. Até que ano passado eu falei, não. Por quê? Não vai ter o Verbo? Não vai ter. Melhor nós sentarmos aqui e falarmos de Jesus, ou então pegar um culto, então que já tem 300, 400 pessoas, e falar de Jesus ali. É a mesma coisa que falar no meu evento, não preciso pagar, crachá. Vamos parar de ser, então, eu pensei, uma igreja esquizofrênica, e vamos ser uma igreja simples. Quinto, já partindo para o final aqui, falta de contemporaneidade. O que significa isso, bispo? Igrejas que estão hoje, no século 21, 2025, se parecem com igrejas do século passado. Nós precisamos de uma igreja para hoje. Talvez você não teve essa ideia ainda, mas o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, colocar uma prancha no púlpito, vai ficar bem legal. É uma coisa contemporânea, que o Bola sempre fez com muita maestria. A gente tem que pensar que muitas igrejas, se voltarem a 50 anos, estão prontas, mas para hoje já não funciona mais, já não conecta mais, já não fala mais. Nós precisamos de igreja para hoje, não para ontem. Por quê? Porque a linguagem não conecta mais. Aquilo que eu falei, a pessoa chega na igreja, Shalom Adonai. Não dá para falar assim com a pessoa. Ou então, a linguagem não conecta mais, até da Bíblia. Eu sei, eu também sou pastor da antiga, eu tinha cabelo. E na pastor da antiga, que é aquela versão que a gente sempre gosta, porque a gente tem uma versão do coração. E a versão do coração minha é a Almeida Revista e Atualizada. ARA, é do meu coração. Só que tem umas palavras lá, não tem mais coisa, não tem, né? Tirar. Mas tem, por exemplo, parricida,
matricida, tem que pegar o dicionário para ver, ou então assim, abre-se-lhe-á, gente, você fala assim, amor, estou aqui na porta, calma amor, a porta abre-se-lhe-á automaticamente. Você fala assim? Não, você não fala abre-se-lhe-á, mas a gente lê isso e a gente quer que isso conecte com as pessoas. Então há uns 4 anos mais ou menos eu fiz um esforço. Olha, irmão, para teólogo não é fácil, porque você lê inclusive no hebraico e algumas versões invertem, mudam, e você, por exemplo, você pega o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Está assim na revista atualizada, mas você pega a nova Almeida atualizada, que é essa aqui, está no princípio criou Deus? Não, no princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Por que inverteu? Porque eu decorei, no princípio criou Deus, porque está escrito no princípio criou Deus. Mas aqui está, no princípio Deus criou. Por quê? Olha, pastor, a SBB vai falar para mim, e foi o que falaram, né? Porque no português a gente não coloca o sujeito depois do verbo, a gente coloca o verbo depois do sujeito. Então, Deus criou, a gente não fala criou Deus, a gente fala Deus criou. Então nós facilitamos a leitura. Aí até a linguagem da Bíblia que nós usamos muitas vezes não está conectando mais com o povo de hoje. E então assim, eu estava falando com a liderança dos jovens da nossa igreja, porque o jovem que vem para cá, ele não está preocupado se a igreja é doutrinariamente correta. Ele deveria se preocupar com isso, mas ele não está preocupado com isso. Nós temos que estar preocupados com isso. Ele não está. Imagina o não cristão. Pensa no não cristão. Ele está na rua, aí ele fala, vou na igreja. Você acha que ele está perguntando assim, é calvinista ou arminiano? É infralapsarianista ou supralapsarianista? Crê em dicotomia ou tricotomia? O pastor, ele crê em que tipo de escatologia? Pós-mídio ou pré-tribulacionista? Como é que é o arrebatamento que vocês creem aqui nessa igreja? Ele não está preocupado com isso. Sabe que ele vem, ele olha e fala assim, que igreja chata. O jovem chega. Eu sempre minha filha convidou uma pessoa para ir para a nossa igreja, e as amiguinhas convidam e tal. Aí falaram assim, por que você não vai mais para a igreja? A amiguinha falou, porque é chato. Porque ela não está preocupada. Minha irmã de 14 anos, você tem que ir por causa de Jesus. Eu sei, mas ela não sabe ainda. Então a gente não está conectando, porque nossas roupas não conectam mais, nossa linguagem não conecta mais, nossas músicas muitas vezes não conectam mais, porque a gente quer. Pensa comigo, a pessoa entra na igreja, aí ela escuta um hino. Eu já fui da Congregação Cristã do Brasil, e lá tem os hinos das orquestras, que alcançam pessoas ali, né? No modo dele. Eu acredito que há várias igrejas, várias denominações, diferentes igrejas para diferentes públicos. Eu acho que Deus fez várias igrejas porque as pessoas são diferentes também. Mas aí você pega um hino, e um hino para quem hoje está escutando, ele gosta do K-pop, ele gosta de uma música eletrônica. Bom, vamos ser mais prático. Você no seu carro, você sintoniza a rádio que você gosta. Você coloca no estilo de música que você gosta. Você gosta de rock, você coloca no rock. Você gosta de pagode, Deus te livre disso, você coloca no pagode, né? Se você gosta de forró, que Deus te liberte, você coloca no forró. Mas a gente quer enfiar a goela abaixo coisas que não falam mais com a... Aí a pessoa ela entra na igreja e fala, nossa, que som ruim. Entrar aqui no bolo é um alívio no nosso coração, né? Você viu o tamanho do subgrave do ataque. Já percebi tudo aqui, viu, pastor? O reforço aqui do ataque, porque aquele som não chega aqui, mas o reforço está aqui para quem está aqui na frente. E aí os monitores aqui, para o pregador se escutar. Aí se você está me ouvindo bem, que maravilha! Aí a pessoa chega numa igreja, pensa comigo, ela não está preocupada em doutrina,
Ela chega numa igreja e fala assim: que chato, que louvor ruim, que som ruim, o pastor está enrolando o fio aqui para poder, porque o fio está ali, enrola uma vez, enrola duas vezes, está 3 vezes enrolando um cabo de R$20 que ele compra, mas ele está enrolando os cabos aqui para poder pregar. Só que ele chega numa outra igreja, que pode nem ter uma doutrina tão bíblica assim, mas ali, ele está ouvindo a música, é aquela que toca na rádio. Então nós temos de ser mais contemporâneos. Ô bispo, você está fazendo concessões? Não. Paulo era assim, nas coisas principais, ele era inegociável. Porém, em outras coisas ele dizia assim: fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para que de todos os modos eu possa alcançar alguns. Os modos, as coisas secundárias, se a parede é preta ou branca, se tem luzes e fumaça, isso é secundário, que você pode negociar na sua igreja. Não, porque tem que ser assim. Só que o jeito que tem que ser assim não conecta mais. E aí você vê uma igreja envelhecida, que não tem mais jovens, não se renova, essa igreja vai se acabar. Sexto e penúltimo, gente, o que está faltando em muitas igrejas, e eu tenho recebido muitas pessoas por causa disso lá, é a falta de transparência financeira. Hoje em dia as pessoas, elas já estão mais espertas com isso. Elas não querem ser mais enganadas, elas estão cansadas de serem enganadas. E talvez você é uma boa pessoa, um bom administrador, uma boa, né? Só que a falta de transparência financeira faz com que as pessoas fiquem com o pé atrás. A falta de você mostrar o quanto você está investindo na obra, o quanto é transparente e claro aquilo que está acontecendo, isso tem feito pessoas se afastarem da igreja. Eu não vou me estender muito nesse ponto. Eu quero ir para o último, para a gente finalizar, para não passar tanto do horário. Último ponto, eu acredito que o que dificulta o crescimento da igreja também, talvez é o principal que eu vou falar aqui, é a falta de uma palavra pura. Abrir a Bíblia e explicar a Bíblia. Ler o texto e explicar o texto. Gente, nós estamos com tanta falta de uma palavra pura. O que eu tenho mais recebido lá na nossa igreja são pessoas que estão cansadas de escutarem assim, chega no culto e percebe que o pastor não se preparou para pregar, que abriu qualquer tipo de texto lá, que fez uma exegese, mudou completamente o texto, começou a ler um texto, foi para outro, nunca mais voltou para aquele, está em outro já não sabe como terminar, está dando volta, os irmãos já estão orando para ele acabar, em vez de ele orar para ele. Senhor Deus, ajuda ele a acabar. E ele não sabe mais o que está falando ali. E as pessoas estão cansadas de chegar na igreja e ouvirem assim: eu não sei o que você está passando, mas Deus falou que hoje é o dia da sua vitória. Elas não querem mais isso. Elas querem que você abra a Bíblia e está aqui, ó, Marcos 13, o versículo diz isso, e isso aqui está dizendo isso. Um pastor da cidade, lá na Praia Grande, encontrou o marido da pastora Lari, que é o pastor Cauã, lá da nossa igreja lá também. E o pastor Cauã estava no conselho de pastores de Praia Grande. Um pastor falou assim: meu, o que vocês estão fazendo lá? Porque eu passo na porta, tem gente para fora, tem cadeira na calçada. Um pastor falou para um dos nossos pastores: o que vocês estão fazendo lá? O pastor Cauã disse assim: olha, lá a gente não inventa muita coisa. O que nós temos feito lá é pregado a palavra. Ele respondeu para esse pastor. Esse pastor falou assim: eu não acredito nisso, que é só isso que vocês estão fazendo. Ele completou a frase: eu acho que vocês têm parte com a maçonaria. Ele falou: aí não, nós não temos parte com a maçonaria, nós temos parte com Jesus, e apenas com Jesus. Então, essas pessoas, como esse pastor perguntou, querem inventar alguma coisa para anabolizar a palavra. É como se a palavra não vale, então eu vou dar um anabolizante para ver se ela cresce. É como se colocasse agrotóxicos e não fosse uma semente pura. A palavra de Deus já é poderosa, ela já penetra no coração, onde o homem não consegue penetrar. Ela separa a alma do espírito juntas e medulas.
ela é apta para discernir os pensamentos e o coração das pessoas, ela discerne, ela desseca o coração das pessoas. É só você explicar a palavra e quando acabar o culto, você verá testemunhos de pessoas que vão dizer assim para você: como Deus falou comigo, porque é a palavra de Deus, revelada e inspirada. Nós precisamos voltar a reconhecer o poder da palavra, o poder da palavra. Eu tenho vivido lá na igreja pessoas que dizem assim: eu estou há tantos anos na igreja, nunca aprendi isso, eu estou aqui há 5 meses, nunca aprendi o que você falou em 5 meses, eu aprendi mais a minha vida inteira. Por quê? Porque eu sou o melhor? Não, porque tem muitas igrejas assim como a nossa, que têm aprendido a se voltar à palavra, à teologia. Teologia não esfria o crente, ela apaga o fogo estranho, não o fogo de Deus. A teologia aquece o coração, luz na mente, fogo no coração, luz das Escrituras, calor do Espírito Santo. Esse é o equilíbrio que uma igreja tem que ter: luz da palavra, da doutrina, ele sabe o que está falando, uma igreja alicerçada na palavra, e o fogo do Espírito, os dons de Deus sendo manifestos. Se nós conseguirmos isso, irmãos, nós vamos deixar a igreja crescendo e não vamos impedir da igreja fluir e crescer. Nesse culto palestra que eu dei aqui agora, eu espero que apenas pelo menos uma frase tenha ajudado em alguma coisa que você precisa melhorar, ajustar no seu ministério, na sua igreja. E por favor, me ensine também, quero aprender com você e juntos possamos crescer e fazer a obra de Deus. Queria orar. Vamos ficar em pé, gente? Me perdoa aí, eu acho que eu passei.